eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a leitura de Sem Perdão, lançamento da Tatiana Amaral pela Qualis Editora na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Antes de começar a falar sobre essa história, eu quero falar que ela contém gatilhos, pois é um livro que vai retratar abuso sexual e pedofilia. E também quero contar que a Tatiana vai estar lá na Bienal do Livro no próximo fim de semana, amanhã e domingo, dia 7 às 16 horas no stand da Qualis, assinando esse livro aqui, e no dia 8 às 14 horas no stand da Amazon Brasil, para conversar sobre autopublicação. Em Sem Perdão, a gente vai conhecer a história da Liana e do Bruno. Quando eles eram crianças, eles foram sequestrados para serem utilizados de forma escrota, na verdade, na real. Eles foram sequestrados para serem abusados sexualmente. E aí eles viveram uma infância muito perturbadora por conta das coisas que aconteciam. E eles não sabiam muito bem quem eles eram, porque eles foram sequestrados muito criança. E eles tinham na mulher que cuidava deles como mãe e o cara que vinha de vez em quando na casa deles como pai. Todavia, conforme eles foram crescendo, perceberam que aquilo ali não era saudável, que não era certo. O Bruno, ele era um pouco mais velho que a Liana. E aí ele toma uma atitude que acaba fazendo com que eles consigam sair daquele cativeiro, ele bem antes dela. E aí a vida deles, né, começa a acontecer. A Liana, ela é encontrada pela família, ela é restabelecida, mas agora, alguns anos depois, eles se reencontram com o intuito de se vingar daqueles que os sequestraram quando ainda eram crianças. Liana se torna Camila, Bruno se torna Renato, e eles vão se aproximar da família do senador Galvão, que é o cara em questão que eles tinham como pai e que aprontava o que aprontava com eles, né? E daí, pra se aproximar do senador Galvão, eles vão se aproximar primeiramente do filho dele, Vinícius Galvão, que é um cantor que não concorda muito aí com algumas atitudes que o pai tem na política e que tá meio que da pá virada e tá atrapalhando a candidatura do pai à presidência do Brasil. E aí eles vão se aproximar do Vinícius pra tentar conversar com ele e chegar no senador e expor toda a situação, porque eles estão em busca de provas, né, que façam com que eles consigam de fato provar o que aconteceu no passado e incriminar esse cara que tá querendo agora ser presidente do país. E aí a Camila, ela é uma menina que carrega vários traumas devido ao que aconteceu, especialmente a ela durante a infância, e isso faz com que a situação pra ela seja um pouco perturbadora, porque ela quer muito se vingar, ela quer muito que o cara seja preso, mas ao mesmo tempo ela não consegue se aproximar e ela não consegue ter muito contato com pessoas porque ela se fechou dentro dela mesma, sabe? E aí essa tentativa de vingança, nesse plano que eles montam pra ela, é como uma libertação, porque ela cria um personagem em que ela vai viver durante aquele período ali, e ela tem que estar dentro daquele personagem, então ela tem que se comunicar com pessoas, ela cria uma profissão, ela cria toda uma característica pra ela que não é quem ela é de verdade. E a gente vai vendo, né, os surtos que ela vai tendo ao longo do processo, porque ela tá saindo de quem ela é pra viver essa vingança. O Renato, por outro lado, ele guardou muito ódio, muito rancor de tudo que eles passaram ali. Então, pra ele, ele meio que aprendeu a viver no corpo de outras pessoas, né, a fingir ser quem ele não é, pra poder viver de fato a partir do momento em que ele foge quando ele é criança. E aí, pra ele, é um pouquinho mais fácil, e ele tá muito movido pelo ódio, pelo rancor do que ele passou, né, na infância e do que ele viu a irmã passar, porque mesmo que eles de fato não fossem irmãos, eles foram criados como ele a tinha como irmã. E aí ele tá movido muito por esse ódio pra poder praticar essa vingança, e ele tá tipo, não liga pra quem ele vai ter que passar por cima, ele não liga pra o que ele vai fazer ali, ele só quer conseguir colocar o cara atrás das grades. O X da questão é que a Camila, ela tem um rancor também pelo Vinícius por conta de uma coisa que aconteceu quando ambos eram criança e também com relação ao pai dele. Só que quando ela se aproxima dele, ela começa a se sentir diferente e ela se pune muito porque ela começa a gostar dele, só que ele também, no ponto de vista dela, ele também é uma parte do que ela sofreu, ele também tem um pouco de culpa no cartório, sabe? Mas conforme
conforme a trama vai se desenvolvendo, ela vai percebendo que o Vinícius também tem marcas do que o pai fez com ela e de que o Vinícius também se afastou do pai por conta das características desse cara, ela começa a perceber que talvez ele seja um aliado e não seu inimigo. O interessante da trama é que ela é narrada pelo ponto de vista de diversos personagens que estão aqui na história, não só da Camila e do Bruno ou do próprio Vinícius, mas de outros personagens secundários que engrandecem a trama e que dão sentido a alguns aspectos da história. A gente percebe como é que tá a vida do senador hoje, como é que ele passou o pano em cima de tudo isso que ele fez no passado, e também com relação à família dele, né, como é essa estruturação de uma família que ele quer mostrar para as pessoas que é perfeita, mas que na verdade é mais sujo do que pau de galinheiro. Também tem a relação do Vinícius e de como algumas descobertas que ele foi fazendo ao longo da vida sobre a sua família acabou afetando ele psicologicamente, e como a forma como ele age é mais como uma ideia de se rebelar e de mostrar para as pessoas que a família dele não é perfeita e que o pai dele é um mau caráter do que quem ele de fato é. O romance entre os personagens principais é carregado desse drama, das histórias que eles trazem dos seus passados, e também tem um foco muito forte em como eles se sentem dentro de um relacionamento, tendo em vista que ambos são muito machucados com relação ao relacionamento, sabe? Então assim, não é muito saudável, mas ao mesmo tempo você percebe que quando eles se encontram é como se eles se reconhecessem um no outro, sabe? Tipo, faz sentido aquilo ali. O livro ele termina exatamente num ponto assim de descoberta, que é o que dá abertura para o segundo volume, que vai ser a finalização dessa história. Eu fiquei tipo muito presa na trama. O começo eu confesso que foi um pouco confuso. Eu acho que por ser um livro que aborda um tema tão pesado, a gente meio que fica cansado enquanto tá lendo, sabe? Você sente todo o peso daquilo que ela tá sentindo, especialmente porque ele alterna os capítulos narrados por ela adulta e os capítulos narrados por ela criança. Então você meio que vive o que ela tá sentindo, e é muito pesado, é muito triste, é muito angustiante, porque a vontade que a gente tem é de entrar no livro e tirar ela de lá, sabe? E a gente não consegue fazer isso. E é muito ruim porque a gente fica pensando o que acontece com crianças de verdade, sabe? E tipo assim, mexe muito com o psicológico da gente e me deixou muito abalada. Então esse começo, pra mim, pra engatar, foi um pouco mais difícil, porque eu me sentia sufocada enquanto eu tava lendo. Só que ao mesmo tempo eu acho que isso é muito positivo no livro, porque quer dizer que a autora, ela conseguiu retratar muito bem a situação. Então, ao mesmo tempo em que eu ficava, tipo assim, eu ficava, cara, que bom que eu fiquei assim, porque quer dizer que eu tô sentindo realmente, ela conseguiu passar muito bem as sensações durante a leitura. E enfim, gente, eu indico muito, é um drama bem real, e é uma história assim que o desenvolvimento foi muito bem feito. Eu acho que a autora, ela conseguiu pesquisar bastante pra entrar na cabeça de todos esses personagens, e eu gostei muito de como ela dividiu a história e de como ela traz diversos pontos e ela não se perde no decorrer da narrativa. Então eu tô super ansiosa para a continuação. Eu vou deixar o link de compra pra vocês aqui no box de informações. Ele também tá disponível na Amazon, vocês podem ler pelo Kindle Unlimited. Então aproveita aí e depois volta aqui pra me contar o que é que vocês acharam dessa leitura. Se você curtiu esse vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e me segue nas minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.